Olá, nobre amigo, nobre irmão, tudo bem com você? Nós agradecemos por sua presença aqui conosco, obrigado por você assistir esse canal. Nesse momento nós vamos fazer um resumo para você do livro Terceiro Milênio, as Profecias do Apocalipse, do Alejandro Bullion. Nós estamos no capítulo 6 e gostaria que você prestasse bastante atenção sobre este assunto. O que é o Apocalipse? Nós já estudamos que no meio dele, do livro de Apocalipse, há muitas promessas de salvação e consolação. Só o que significa o livro do Apocalipse, né? Com relação aos 4 cavaleiros. As pessoas por aí tentam utilizar os 4 cavaleiros como sendo pragas, né? Utilizando para sinalizar em que Deus está mandando juízo sobre a terra. Só que nós vamos estudar durante esse período aí, conta-se a história da igreja primitiva em suas fases. Vamos lá juntos. E realmente acontece esse coquetel, né, de terrorismo, né, que você vai sofrer o juízo e Deus vai mandar o apocalipse. Eu já vi muita gente, né, no carnaval passado falando sobre isso, que Deus está mandando apocalipse. Uma pessoa disse no meio do carnaval, a Ivete Sangalo disse, não, nós vamos macetar o apocalipse, né? Então é algo interessante, engraçado até. Mas o ponto principal de toda a história da igreja primitiva é a obediência. Logo nos primeiros inícios da história da igreja, a igreja se manteve fiel aos princípios da palavra de Deus. E é por isso que o cavalo branco começa ali. Sabe o que significa aquele cavalo branco lá? Tem todas as características de Jesus ali. Uma pessoa pura, vestida com sua justiça e com todos os detalhes da sua roupa apontando para ele. Vamos aqui avançar aqui. Muitos intérpretes da Bíblia têm considerado os 4 cavaleiros do Apocalipse como portadores do juízo, como já foi comentado. Mas não é exatamente esse ponto. Ele não pode ser tratado de maneira amadorística, né? Não pode ser usado com leviandade ou fanatismo irracional. Eu já vi muita gente falando que não pode tomar banho na praia porque a besta vai sair do mar, né, etc. E fazer esse tipo de comentários. Tem que se estudar a história. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela é historicista. Ela procura usar a história e tentar encaixar a profecia para fazer sentido. Profecias já se cumpriram? Vamos olhar a história. Ok? Então, estudando dessa maneira, percebemos que os cavaleiros do Apocalipse simbolizam vários períodos do povo de Deus com relação ao cumprimento da palavra de Deus. Então, a visão do João é que abre-se 7 selos, é como se fosse um livro lacrado com 7 selos. O primeiro selo é esse cavalo branco. Então, diz assim o texto, o cavalo branco que estava montado, esse homem tinha um arco na mão, né? E saiu vencendo para vencer. Então, o branco significa a pureza do Evangelho. Jesus acabou de ressuscitar, treinando a sua igreja, os discípulos, e os discípulos foram com toda a energia inicial ali, com muita sede ao pote para pregar o Evangelho. Não teve diabo para poder frear aqueles homens no primeiro século ali. João foi o último discípulo que quase morre, não morreu, né? Foi até levado para um ardente óleo, né? Foi jogado numa panela de fogo cheia de óleo e não morreu. Então foi mandado para a ilha de Pátimos lá. Então eles foram resistentes à palavra de Deus. Foi um período em que Satanás trabalhou muito, mas a igreja venceu. Então eles fizeram um estrago no reino de Satanás. Outro cavalo é o cavalo vermelho, também representa um período da igreja. Olha o que o texto diz assim: saiu outro cavalo, um cavalo vermelho, e quem estava montado nele foi dado para que tirasse a paz da terra, e foi-lhe dada uma espada. Então significa um período com relação à doutrina, pureza na adoração, porque apesar das perseguições, ameaças e mortes, os membros da igreja primitiva preferiram adorar a Deus do que a César. Interessante. E o vermelho significa sangue também, onde as pessoas preferiram morrer, serem perseguidas pela igreja naquele momento, por Roma, né? Roma começou a matar as pessoas ali, colocar elas nos calabouços, colocar elas nas arenas para morrerem comida pelas bestas, pelos animais, e foi assim que aconteceu. Interessante que nesse período muita gente começou a entrar na igreja medieval. As pessoas começaram a entrar nas igrejas, né? Não receberam nenhum estudo bíblico adequado
pessoas começaram a trazer as suas doutrinas, as suas ideias para dentro da igreja. E aí que está o problema, né? A igreja, para poder atingir muita gente, começou a fazer consenso, né? Começou a abrir exceções. E isso é um problema não só para aquela igreja. É muitas lições que nós podemos tirar da história da igreja primitiva. Para a igreja ser aceita por muita gente, ela começou a aceitar essas doutrinas. Aí, não, tudo bem, pode aceitar, nós não adore seu Deus aí, mas que você seja batizado, né? Um deles foi o Constantino. O Constantino trouxe, apesar dele no inicial começar a perseguir a igreja, não, ele aceitou o cristianismo, mas ele não se converteu, ele continuava ainda com suas ideias pagãs, né? Interessante que houve um conselho lá em que ele trabalhou ativamente para que a igreja se unisse, mas ele não era uma pessoa convertida, o imperador Constantino. Ele adorava o Deus Sol, consagrado ao Deus, né? E o domingo, assim, como dia de reverência a esse dia. Então a igreja primitiva guardava o sábado, mas com a introdução de Constantino, começou a permitir que o domingo fosse um dia também consagrado. Então a igreja começou a ter períodos de conflitos internos e as perseguições começaram a acontecer. Olha o que o Bullion ele cita aqui, é meio perigoso até que eu vou falar aqui, para não haver controvérsia, mas é o Bullion que cita, tá? Olha o que ele diz aqui. Entre as doutrinas em conflito, podemos mencionar, está na página 41 e 42, o pecado original, a trindade, a natureza de Cristo e o papel da Virgem Maria, o celibato e a autoridade da igreja. Então algumas coisas começaram a ter conflitos internos. A tradição da igreja, muito forte, né? Uma frase do historiador Walter Durham declara que provavelmente mais cristãos foram degolados por cristãos do que todas as perseguições que os pagãos fizeram contra os cristãos na história de Roma. Então, foi a própria igreja que matou muitos cristãos. Por causa do quê? Do cumprimento, da fidelidade à palavra de Deus. Cavalo preto. Interessante que o branco é a antítese do preto, né? E a igreja começou a receber essas doutrinas da igreja, né? Dentro dela, ela começou a ser participante dessas doutrinas pagãs para poder ser mais aceitável, mais digerível, né? Enquanto Jesus declarou que o meu reino deste mundo, né, o líder da igreja da época cobiçou e assumiu o poder terreno. O Império Romano já havia caído, se não me engano, em 475, eu acredito, e tinha desaparecido, então a igreja assumiu o papel político daquela época. Político e religioso também, tá certo? Então ela tinha muita influência e é uma grande adversativa, né? Um contraste. Jesus, uma imagem, né, de um Jesus humilde, simples, sofredor, e um arcebispo de Roma cheio de uma roupa cheia de brilhos, de pompa e de luxo. Uma grande controvérsia, né? O homem que ama o poder. Olha o que diz aqui. Nesse cavalo preto aparecem algumas características, né? Olha o que diz aqui. 1 querniz de trigo por 1 denário, 3 querniz de cevada por 1 denário. Representando fome, né? E apresenta o seguinte. Faz uma comparação da ração de um soldado, né? Ou um escravo poderia comer, mas agora estaria 16 vezes mais caro. É o que ele ganhava por dia, agora era insuficiente para comprar a sua ração. Normalmente está falando de fome, e nesse contexto está falando da palavra de Deus. A igreja medieval, ela privou os seus servos de ler a palavra de Deus. Ela reteve, né? Ela centralizou nela a palavra de Deus, proibindo que as pessoas pudessem ter acesso às escrituras. E isso é importante nós pesquisarmos, né? Não vamos ter muito tempo nesse vídeo para ver sobre isso, mas a igreja medieval começou a se afastar completamente da palavra de Deus. Isso não é muito difícil você compreender, tá certo? O cavalo amarelo também foi um período de perseguição. Ao Senhor teu Deus servirás, só a Ele dará culto. Aqui os terroristas da religião se deleitam, né? A visão do cavalo amarelo simboliza o período no qual consumou degradação da igreja cristã. Essa degradação teve no período simbolizado pelo cavalo vermelho. Interessante que as pessoas, né,
A mesma igreja que Jesus fundou já não era mais a mesma. Já estava com costumes totalmente pagãos dentro dela, né? Ideias que não estão na Bíblia. A igreja se afastou completamente da igreja em que Jesus fundara. E agora vem a questão das perseguições religiosas. A Bíblia diz que a igreja, os fiéis de Deus, foram perseguidos por 1260 anos. E você vai ver durante outros vídeos, e falo do Apocalipse, outros temas que falam da mesma coisa. A igreja foi perseguida, a palavra de Deus também foi perseguida por um período de 1260 dias. E é interessante que quanto mais os cristãos eram mortos, mais cristãos se convertiam. Um contraste, né? E Satanás, percebendo que a violência não deu certo, ele mudou sua tática, fazendo com que os cristãos já não fossem perseguidos. Agora eles entraram, as pessoas começaram a perseguir a igreja, começaram a entrar no cristianismo, e assim Satanás mudou sua tática, né? E aí dentro da igreja começou a perseguir aquelas pessoas que estavam, né, na igreja. Então isso é um problema, Satanás tem mudado constantemente de estratégia. É uma questão de vida ou morte para nós finalizar. Durante a Idade Média, valdenses, albigenenses e outros se esconderam em covas, em montanhas, para continuar pregando a palavra de Deus. E Deus vai ter sempre remanescentes, sempre pessoas fiéis, em todos os lugares, em todas as igrejas. Pessoas que vão resistir, nem que sejam pagar com a sua vida, a fim de cumprir a palavra de Deus. Em que lugar você está? Você vai... Eu e você, que lições nós podemos aprender com a história da igreja? De uma igreja que teve tudo para ser uma igreja poderosa, mas durante a história ela manchou de sangue, manchou de pecado, e até hoje está em pé por aí. Em que lugar você está? Convido você a estudar a palavra de Deus, continue conosco, que Deus abençoe seu dia, e nós possamos compreender esse assunto que é bastante complexo, mas que nos dá muito consolo, a palavra de Deus. Muito obrigado por sua companhia, até o próximo vídeo.